A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar, um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você. Hoje é 29 de fevereiro de 2024, quinta-feira, último dia do mês de fevereiro. Amanhã inicia-se mais um mês. Estamos no ar de segunda a sexta-feira desde 2014 pela emissora. Depois passamos a transmitir o programa via YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixa seu like e sua opinião é muito importante para nós. Vocês podem acessar também o YouTube e digitar O Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Lembrando a todos que o bazar funciona de segunda a sexta na Casa Espírita Maria de Nazaré, Rua Diogo Álvares, número 183, Rua da Praça do Bairro Benfica, com saída para a Nova Era. Vendemos roupas seminovas, limpas, passadas, livros novos, uma mini biblioteca, calçados, meias, enfim, tudo aquilo que possa ser realmente vendido, coisas de primeira linha e com preço irrisório. Normalmente as peças ficam em torno de R$10, a mais cara, mas varia assim entre R$2, R$3, R$5, que é o meio que você tem de nos auxiliar. Nós ganhamos essas roupas novas, às vezes até mesmo de lojas, para revendê-las, para angariar recursos, uma vez que a doutrina espírita é desprovida de dízimo ou de qualquer uma outra fonte de renda. Também convido mais uma vez aos jovens que tenham até 18 anos para participar conosco sobre a arte de estudar. Período de 20 às 20 horas, nas sextas-feiras, mesmo horário da palestra. Esses jovens vão ser instruídos dentro do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, à luz da doutrina espírita. Eu recebo carinhosamente minha querida amiga, expositora espírita, Isa Rita. Uma boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Pedrosa, boa noite a todos os ouvintes. Mais uma vez, graças a Deus, é que estamos aqui reunidos para o estudo do Evangelho de Jesus, com muito amor no coração. Então, vamos ao programa. Sim, Isa, vamos ao programa, hoje falando sobre Não Matarás. Dúvidas, entra em contato conosco, ligando para a Clube FM, que é 0 operadora 32 3211 5697. Para falar comigo, utilize a TIM 98801 2675. O WhatsApp é 999387699. O e-mail, espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Se nada tens para doar aos companheiros de caminho na jornada humana, reúne as próprias forças e oferece-lhes um sorriso de paz e encorajamento para que a tristeza ou o desânimo não se lhes aproximem dos corações. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. E meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando não matarás. E deu Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testamento, chamado também de tábuas da lei, ou tábuas de pedra escrita pelo dedo de Deus. Simbolicamente, Jesus fazia com que o povo de Jerusalém se lembrasse da própria lei mosaica, pois ela nos recomenda em 2 dos grandes mandamentos. Então Jesus não utiliza dos 10 mandamentos, mas apenas 2. Não matarás, está em Êxodo capítulo 20, versículo 13. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo, Êxodo 20, 16. Portanto, Jesus quis recordar que ele não era um revolucionário, contrário a Moisés e aos profetas, apenas espírito puro, do qual Deus nos enviou a fim de cumprir a lei da primeira revelação.
pela vivência do amor imperecível, representando por Moisés, prometido pelas antigas Escrituras. Nós temos então a primeira revelação através de Moisés, chamada de mosaísmo, uma segunda com a vinda de Jesus, que é o cristianismo, e uma terceira, que é o Consolador, o Espiritismo. Dessa forma, ele não apenas simboliza naquele momento o dedo de Deus, novamente escrevendo na pedra, mas age em concordância com as recomendações das leis divinas com o tempo do amor. Leis divinas, Jesus aceitou as leis divinas sem contestá-las, né? Porque era a lei do Pai. Agora, aquelas leis civis, disciplinares, criadas por Moisés, jamais admitiu qualquer uma delas. O desafio aqui é qualquer religioso provar que o Cristo tem admitido apenas uma, nenhuma, garanto. Certamente Paulo de Tarso, com toda a sua influência, conseguiu a liberdade condicional ao escravo convertido. Nós estamos falando aqui de Onésio. No entanto, ele deveria ainda acertar contas diante da justiça terrena, e nada melhor que ser perdoado pelo próprio dono. Para tanto, Onésio deveria dar testemunho de humildade, primeiro passo para a transformação de qualquer espírito imortal. Então não basta arrepender, né? Eu tive a oportunidade de falar isso ontem, numa palestra que fiz, sobre o nosso querido irmão Dimas, né? Que teve um papel importante no cristianismo nascente. Ele que vem amparar a família divina, né? Jesus, Maria, José, por ocasião da ida para o Egito, e depois divide uma cruz infame. E tão humilde que fora, que ele pede ao Cristo: lembrardes de mim quando estiveres no paraíso. Não pede a Jesus que o leve, mas pede a Jesus: lembrai-vos de mim quando estiveres no paraíso, ou no reino com o Pai, dependendo da tradução. E Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo. Portanto, a humildade desse Espírito foi tão grande, né? Tão marcante. Mas ele tinha consciência de que tinha que reparar todos os erros cometidos. Então não basta pedir perdão, né? Perdão é o primeiro passo. Depois você vai ter que fazer o caminho de volta. Então Paulo de Tarso perdoou Onésio. Mas, por sua vez, ele teria que ir diante do dono, porque se tratava de um escravo na época, infelizmente triste, né? Mas é como se fosse um animal, tinha dono. E dar um testemunho de humildade, que é o primeiro passo. E voltar à casa de Filemão em Colossos, pedir perdão e estar pronto para servi-lo, seja como fosse. Dessa forma, sendo perdoado, estaria quite com a justiça terrena, em paz, com a oportunidade de refazer o caminho pós-arrependimento. Olha o que Paulo disse, né? Então, refazer o caminho pós esse arrependimento. Filemão, que aparentemente era vítima da situação, deveria dar um testemunho ainda maior, pois conhecia Jesus há mais tempo, e enquanto cristão, o seu perdão o deixaria quite com a justiça do alto, e esta que a condiciona à consciência do homem nos umbrais, abismos e trevas, ou ainda aos planos mais elevados da vida. Sim, a falta de perdão é tão grave como a atitude de quem fere, com certeza. O não perdoar, o dizer que não perdoa nunca e tal, isso aí fere muito, né? Além disso, o não reconciliar por parte de um cristão poderá agravar ainda mais sua situação ante a própria consciência. Quando a pessoa não tem nenhum conhecimento do cristianismo, ainda pode se justificar lá na erraticidade, no mundo espiritual, diante da sua consciência. Agora, e o cristão que tem todo esse conhecimento, como é que fica? Diante dessas circunstâncias de perdoar e ser perdoado, Emmanuel faz um apontamento interessante quando vem apresentar o espírito de André Luiz, pseudônimo de Carlos Chagas, o best-seller Nosso Lar. Então, aqui ele está afirmando, né, que o grande sanitarista Carlos Chagas, quando encarnado, desencarnado, é espírito André Luiz. A maior surpresa de morte carnal é a de nos colocar face a face com a própria consciência, onde edificamos o céu, estacionamos no purgatório ou precipitamos no abismo infernal. Isso é uma colocação, né, uma leitura alegórica, tem um significado completamente diferente. E a maior surpresa da morte é nos colocar face a face com a consciência, porque nós vamos ficar diante da consciência.
onde edificamos o céu interior, ou estacionamos o purgatório dos nossos conflitos e nos precipitamos no abismo infernal, transformando a nossa vida no inferno total. Então, questão de consciência, o estado d'alma. É impossível, portanto, consultar a consciência diariamente a fim de avaliar como será a sua partida e respectiva chegada para a morada do Espírito. Ainda há tempo de fazer os ajustes necessários, reconciliar enquanto podes e estás a caminho, pois o perdão é a coroa da paz que tantos almejos. Quanto mais indiferença e ódio, mais prantos e ranger de dentes. Então, lembrando mais uma vez, perdoai o seu adversário enquanto está com ele a caminho, porque daqui não sairás enquanto não pagares o último ceitil. Em nosso lar, temos o prefácio escrito por André, que nos aponta a necessidade de conhecer a nós mesmos, estarmos atentos aos nossos dramas, sentir as responsabilidades que nos cabe diante do próximo, para que a reencarnação seja aproveitada da melhor maneira. O caminho das almas misteriosas, caminhos de coração. É indispensável viver o vosso drama, conhecer vossos detalhes a detalhes, no longo processo de aperfeiçoamento espiritual. A questão 919 do Livro dos Espíritos está lá. Por Santo Agostinho, conhece a ti mesmo. Então o homem deve se conhecer, afirmativa também deixada aqui pelo André Luiz. Por vezes o espírito reencarnado caminha no mundo distraído às responsabilidades morais que o sintoniza às esferas mais altas da vida, ou ainda o rebaixa às zonas do sofrimento e lágrimas. Mas como Deus nunca é pobre em misericórdia, nos envia mensagens espirituais através dos amigos. Sim, Paulo de Tarso escreveu uma carta de verdadeiro amigo a Filemon, oportunizando a ele e Onésimo a chance de estarem límpidos de consciência diante dos fatos ocorridos. Então nunca deixe de aproveitar as oportunidades de reajuste que a vida lhe oferece, seja através da sua própria percepção e humildade, seja através da orientação de um amigo verdadeiro, como Paulo foi, ou por seu próprio despertar nos diversos chamados que o Evangelho nos dirige. Bom, então a gente sabe que nós estamos aqui para nos melhorarmos, para crescermos espiritualmente. Então, uma encarnação passa muito rápido e não se deve perder a chance de aparar as arestas, a começar dentro do próprio ambiente doméstico. Então, a gente sabe que nós temos a oportunidade de crescer espiritualmente, chegar à plenitude, mas chegar a sermos perfeitos relativamente, porque perfeito só Deus. E como se dá essa oportunidade? A reencarnação. Então, estando reencarnados, nós poderemos fazer o quê? Aproveitar através do que estamos fazendo, estudar o Evangelho de Jesus, o caminho traçado por ele, né? E aí tomar consciência daquilo que a gente deve ser. E aí nós vamos, pouco a pouco, tentando entrar nesse caminho. Então, para que a gente realmente consiga começar a melhorar, volto a repetir, temos que estudar, interiorizar esse caminho e colocá-lo em prática. E aí a gente, quando tem esse objetivo, a gente pode aproveitar, né, uma orientação da mentora Joana de Anjos, essa benfeitora amiga, que disse que nós devemos fazer uma difícil viagem ao interior de nós para conhecermos a humildade que ainda não somos. E aí, a partir desse momento, a gente poder, com essa conscientização, começar a melhorar. Então, vou dar um exemplo. Não sei perdoar. Eu descobri que eu não sei perdoar. Então, ela diz que quando você detecta isso, é o primeiro passo para você se modificar. Então, você reconhece que não sabe perdoar, e aí você vai passar a fazer um esforço para cada dia aproveitar a oportunidade de perdoar. E as situações vão acontecer na nossa vida para a gente ir treinando. Então a gente sabe que a doutrina espírita mostra para nós as ferramentas que nós precisamos utilizar para crescer espiritualmente. A gente pode ser egoísta, não pode ser orgulhoso. A gente não pode julgar as pessoas, tem que saber perdoar, ter indulgência, compaixão, né? Perdoar, tolerar, ter paciência, como eu disse. Então a gente vai fazendo esse esforço.
todos os dias naquilo que a gente percebe que ainda não é. E aí a gente pode também, como disse agora mesmo Pedrosa, citou Santo Agostinho. Santo Agostinho deixou bem claro para nós uma coisa que ele fazia e que nós podemos fazer também. À noite a gente faz uma reflexão do que foi o nosso dia. O que fizemos de bom? Vamos repetir. O que fiz de errado, eu vou tentar melhorar no outro dia. É um esforço, é um trabalho de formiguinha. Como eu disse, não sei perdoar. Aí vem uma situação e hoje eu não perdoei, mas amanhã eu vou perdoar. E com essa persistência, essa vontade de transformar, você consegue transformar. Esse é o grande objetivo nosso, nos tornarmos pessoas melhores. Então isso é importante, essa humildade, né? E aproveitar a humildade de se reconhecer ainda imperfeito, mas estamos a caminho dessa perfeição. E aí a gente tem a oportunidade realmente no nosso esforço. A gente tem que lembrar que a grande maioria de nós está na prova, nós pedimos a prova para passar. Então não vamos chegar aqui, porque o véu do esquecimento existe, e chegar assim, meu Deus, me tire esse tormento. Não, eu vou pedir força, coragem para vencer, porque aquilo que eu preciso, Deus só me dá o que eu preciso para eu melhorar. Então vamos aproveitar essas oportunidades, como aqui está falando, tanto Filemão como Onésimo, eles tiveram a ajuda de Paulo, né, a orientação. Então nós temos orientação através da doutrina espírita, que traz o caminho que Jesus traçou para nós, é o Consolador prometido. Então vamos fazer a nossa parte, né? Vamos aproveitar para começar a nos modificar. No ambiente doméstico, olha, o ambiente doméstico, nós estamos com a família consanguínea, não é à toa. Se tem desafetos lá, é um motivo maior para a gente se esforçar para virar afeto, para a gente se perdoar, para a gente trazer a harmonia, o perdão, o amor. Porque aí, quando nós conseguirmos fazer isso dentro do nosso ambiente doméstico, nós vamos estar preparados para fazer o mesmo para fora dos muros da nossa casa, onde nós vamos ter convívio com a família universal. Então é isso que a gente tem que aproveitar. Então, como aqui disse, a reencarnação passa rápido. E se a gente não aproveitá-la para se modificar, vamos perder tempo, vamos nos atrasar, né? Que o André Luiz nos disse no prefácio, que sintetiza a passarem pela vida terrena de uma maneira belíssima. Então ele disse o seguinte: uma existência é um ato, um corpo, uma veste. Um século é um dia, um serviço, uma experiência, um triunfo, uma aquisição. Uma morte é um sopro renovador. Então, quantas existências, quantos corpos, quantos séculos, quantos serviços, quantos triunfos e quantas mortes necessitamos ainda? Cada um tem a sua trajetória, cada um vai aproveitar ou não, né? Aí essa informação, né, de André Luiz está no nosso lar. Quanto que a gente vai precisar de tempo para essa transformação? Se nós tivermos consciência que precisamos aproveitar a reencarnação, vamos nos esforçar para ser mais rápido, né? Meditando novamente na atitude de Paulo em auxiliar um escravo que poderia sofrer para o resto da vida no cárcere ou tê-la abreviada, evidencia com a sua intervenção em benefício de Onésimo que ele era contrário à pena de morte ou à prisão perpétua. Não resolve. Assuntos que não deixam de ser atuais, tais como o porte de armas de civis. Temas relevantes e que o Evangelho é claro quanto a tais movimentos. Lembramos uma vez mais de nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele nunca foi a favor da morte do pecador, mas sempre acreditou e ainda acredita na sua redenção espiritual, seja qual for o crime cometido. Todos nós temos a segunda chance, temos que ter, porque aí nós vamos aprender com o erro. Essa que é a grande, vamos dizer assim, jogada nossa, aprender com o erro e nos modificarmos para sermos melhores. Jesus também era contra o porte de armas, ainda que o mesmo tivesse como justificativa a defesa diante de injustiças do mundo. Aliás, no discurso do Cristo,
A esse respeito, não poderia ter ocorrido em melhor hora. Sim, ele sempre falava de acordo com a sua postura, e quando tratou desse assunto foi no momento em que ele apreendeu um dos seus apóstolos quando esse defenderia o mestre de uma prisão injusta, aos olhos do mundo, como se confirma na passagem abaixo. Embanha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Está em Mateus, capítulo 26, versículo 52. Então essa passagem é ainda mais profunda, pois o Nazareno nos adverte quanto à lei da causa e efeito. Ele nos chama atenção, né? Sim, não só foi contra o porte de armas de um homem aparentemente justo, a fim de defender os seus, como também alerta contra as responsabilidades dos atos daqueles que já são iluminados por uma lei de justiça maior, a de Deus. Todos que lançarem mão da espada, a espada morrerão. A advertência de Jesus aqui. Então, em momento algum, Jesus incentivou o crime ou fez vista grossa diante deste. Ao contrário, ele compreendia a vida sob a ótica do espírito imortal. E todo o Evangelho foi um livro espiritual que transcende os interesses da vida terrena. Nós temos objetivo, crescimento espiritual. Então, aproveitar essa passagem terrena para a gente se tornar um espírito cada vez melhor. Diante disso, nas diversas curas que ele efetuava, eram comuns as bênçãos em favor do corpo físico, por seu magnetismo de amor, serem acompanhadas de palavras como ocorreu na cura do paralítico de Betesda, registrada em João, capítulo 5, versículo 14. Não pequeis mais para que não te suceda alguma coisa pior. Então é isso que a gente tem que entender. Quando a gente se esforça e que a gente consegue vencer as nossas mazelas, a gente não deve incorrer no erro, né? Jesus sempre deixou bem claro, não peques mais. Ou seja, ele ajudava aquela pessoa a ela ter um novo olhar para a sua própria vida, né? Então é isso que cabe a nós, né? As dores injustificáveis aos olhos desta vida são, em maior parte, resquícios de escolhas equivocadas do pretérito. A gente está sendo uma continuidade, encarnado ou desencarnado, para a gente crescer espiritualmente. Então, o que a gente está passando se não foi causado nesta vida, é claro que é resquício de outra vida, mas está sendo dada oportunidade para nós nos modificarmos. Isso que a gente tem que entender. Não é castigo, Deus não erra, Deus não castiga, é a oportunidade do refazimento. O passado, ainda que não recorde, é expresso através das más tendências de hoje. Por isso a importância da máxima de Sócrates: conhece-te a ti mesmo. Então é isso aí, nós temos que fazer essa viagem difícil, recomendada pela Joana de Anjos. Precisamos nos conhecer. Precisamos também conhecer o caminho traçado por Jesus. E aí a gente vai fazer uma comparação do que eu sou, o que eu devo ser. Nessa comparação está o momento em que a gente pode aproveitar para começar a fazer a diferença em nossa vida, aproveitar para a gente crescer, para a gente se modificar para o melhor. Por isso, estudar é importante. Por isso, interiorizar esses conhecimentos do caminho traçado por Jesus é importante, porque é Ele que vai nos dar respaldo para a gente modificar. Contrário ao crime que diverge de tua doutrina, Jesus não deixava de amar os criminosos e acreditar em cada um deles. O próprio Paulo é sempre o grande exemplo, assim como tantas outras passagens, como a registrada por Lucas, em capítulo 5, versículo 32. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Então, é isso aí. Nós somos ainda muito imperfeitos. Então, nós precisamos nos trabalhar. Precisamos aproveitar a reencarnação para isso. E é isso, para isso que Jesus veio, para nos ajudar. Ele é o médico das almas. Nos dá respaldo para a gente, além de se arrepender, se modificar. Porque não adianta a gente se arrepender e continuar fazendo a mesma coisa errada. Então, o importante é tomar consciência do que eu tenho que ser, mas eu repito, só vou saber o que eu tenho que ser se eu souber o caminho traçado por Jesus, né? É tão lindo observar que Jesus acreditava na capacidade de amar inerente a todo ser humano,
independente do erro que tenha cometido. A gente sabe, não importa se a pessoa cometeu um crime ou não, mas ela tem essa capacidade de amar. E vai ter oportunidade de se redimir, de se modificar para melhor. Todos temos que ter a segunda chance. Portanto, lembre-se do seu passado como advertência, o presente como uma grande oportunidade para refazer o percurso. Chico deixou bem claro, não podemos refazer o passado, mas podemos nos transformar em pessoas melhores no presente, aproveitar o presente para termos um futuro bem melhor. Muito bem, Isa, bem explicado. No programa de amanhã daremos continuidade a este assunto. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Convite à palavra. Com fúria e raiva, acuso o demagogo e o seu capitalismo das palavras. Pois é preciso saber que a palavra é sagrada, que de longe, muito longe, um povo a trouxe e nela pôs sua alma confiada. De longe, muito longe, desde o início, o homem soube de si pela palavra e nomeou a pedra, a flor, a água, e tudo emergiu porque ele disse. Com fúria e raiva, acuso o demagogo que se promove à sombra da palavra e da palavra faz poder e jogo e transforma as palavras em moeda, como se fez com o trigo e com a terra. A palavra é instrumento valioso dado por Deus para permitir o intercâmbio entre os homens. No entanto, por leviandade, muitas vezes a utilizamos de forma indevida. Poucos somos os que nos servimos desse dom com a necessária sabedoria, de modo a construir esperanças, balsamizar dores e traçar rotas de segurança. Falamos muito por falar, matar o tempo. Em muitas ocasiões, convertemos a palavra em estilete da impiedade, em lâmina da maledicência, em bisturi da revolta, golpeando as cegas ao império das nossas paixões. No entanto, poderíamos nos servir dela para modificar estruturas morais, acionando a tolerância, a solidariedade, a compreensão. Semelhantes a gotas de luz, as boas palavras diluem conflitos, resolvem enigmas, mistérios e dificuldades. Exemplo do bom uso da palavra foi o grego Demóstenes. Vencendo a gagueira pela sua oratória, legou ao mundo importante expressão da capacidade intelectual de Atenas. Também um olhar sobre a cultura da Grécia Antiga. Falando, heróis e santos reformularam os alicerces de comportamentos ancestrais, propondo uma era melhor. Mas foi também falando que Hitler hipnotizou multidões enceguecidas que se atiraram sobre outras nações, transformando-as em ruínas por onde passeavam as sombras dos sofrimentos humanos. Guerras e planos de paz sofrem a poderosa força da palavra. De tal forma, é importante que os modernos governantes do mundo modificaram as bases da diplomacia universal, visitando-se reciprocamente para conversar. Alguns de nós ainda pronunciamos palavras doces, com lábios manchados de fel. Outros sorrimos, embora chorando intimamente. Ou falamos meigamente, cheios de raiva e ódio. Necessitamos nos exercitar no correto uso desse instrumento, que deve ser de compreensão, de união, de paz. Desculpemos a fragilidade alheia, lembrando das próprias fraquezas. Evitemos censurar sem objetivos nobres que desejem contribuir para a melhoria de qualquer quadro. A maledicência
começa na palavra da censura inoportuna. Se nosso intuito é educar, reparar erros, sejam nossos vocábulos dirigidos para o responsável por aquilo que desejamos melhorar. Toda palavra rude, como qualquer censura insistente, constante, se torna hábito negativo que contribui para o mal-estar, a má vontade. Enriqueçamos o coração de amor e banhemos o cérebro com as luzes da misericórdia divina e da sabedoria, a fim de que falemos muito do que esteja cheio o nosso coração. Estamos apresentando o Espiritismo está no ar. Senhor Jesus, Mestre Divino, pedimos, Senhor, a vossa proteção e misericórdia para as nossas dores, nossos sofrimentos, para que tenhamos mais esperança em dias melhores. Sabemos que o planeta passa por uma provação dura, no sentido de acerto, uma vez que estamos entrando na regeneração. Esse período muito conturbado, ainda com guerras, com discussões de ideias aqui no nosso país, mas que possamos, Senhor, nos apegarmos ao Seu Evangelho, que é uma bênção de luz para todos nós. Graças a Deus. Minha querida irmã Isarrita, suas despedidas. Rosa, boa noite a todos os ouvintes. Estamos aqui agradecidos por esse momento tão especial para todos nós, pedindo a Deus que abençoe todos nós, pedindo a paz para cada um, para o Brasil, para o mundo. E até o próximo programa. Boa noite para você, Isa. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte, desde Juiz de Fora, que nos acompanham com a rádio local, 87,9, Rádio Clube FM. Continue ligados, ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico, a seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou o Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.